Irmãos, hoje a gente vai dar uma pausa rápida em Marcos. Vamos voltar para Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Leremos do verso 25. Perdão, capítulo 25, do verso 14 ao 30. Tá? Perdão aí. Parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma parábola muito famosa dentro da cristandade. Eu acho que em algum momento da sua vida, se você tem um parente crente, Mateus 25. Há um parente crente, alguém, você literalmente já deve ter escutado essa parábola, né? É bem comum avós falarem isso pra gente. E é uma parábola que fala um pouco sobre vigilância e diligência. E fala sobre a volta de Jesus. Eu não sei vocês, mas quando eu era mais jovem, minha avó me levava à Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus era muito comum a gente escutar as pessoas pregarem sobre a volta de Jesus. E eu não sei o que aconteceu com o púlpito religioso, mas nos últimos anos a gente escuta muito pouco nas igrejas as pessoas falarem sobre Jesus voltar. Falarem sobre o céu, sobre a realidade de algumas coisas, né? Parece que as pessoas estão concentrando a fé como se tudo que Deus tivesse para nós fosse nos abençoar nessa vida terrena aqui. Quando na verdade Jesus fala que a gente tem que se preocupar mais em ser abençoado na nossa vida eterna, em juntar tesouros celestiais. Então, a gente tem que parar um pouco para falar e para refletir sobre a volta de Jesus. E o que acontece nesse intervalo, onde ele ainda não voltou. E como o seu povo deve agir nesse tempo de espera. Então, por isso que eu trouxe esse sermão. Começo do ano, a gente geralmente vai falando algumas coisas que precisam ficar cravadas na nossa memória para a gente não esquecer. E essa é uma delas. Muitas pessoas vivem como se essa história de Jesus voltar nem fosse real mesmo. Sabe? E nós, o povo de Deus, não somos somente um povo que cremos nisso, mas como isso é a base da nossa esperança. Vocês conseguem compreender? É completamente diferente. A maior expectativa da vida de um crente deve ser a volta de Jesus. Essa é a sua esperança maior. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, tá bom? Vamos ler do verso 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes a eles os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu para a sua viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu dali imediatamente, aplicou eles e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas aquele que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? É uma pergunta aqui. Então, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos eu recebesse de volta os juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantia. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance-o fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor? Graças a Deus por ela. Gente, esse discurso, qual que é o contexto disso aqui? É um contexto que eles chamam de as pregações de Jesus no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, grava isso. Onde você vai encontrar esses sermões de Jesus? No capítulo 24 e 25 de Marcos. São chamados também de sermões escatológicos. Quem já ouviu essa palavra escatologia? Escatologia tem a ver com doutrina dos últimos tempos. Escatologia tem a ver com
fim dos tempos, tem a ver com Apocalipse, tem a ver com Daniel, com profecias que falam sobre os últimos dias, sobre o juízo final, sobre o Armagedon. Também é uma coisa que se prega muito pouco nas igrejas hoje em dia. Mas Jesus Cristo, logo depois de começar a falar que ele seria morto, entregue por amor ao seu povo e de ser discípulos, vocês vão ter que dar continuidade a isso, ele começa a falar sobre o fim dos tempos. Ele começa a falar que aqueles homens que o seguiam passariam por provações e várias questões difíceis. E dentro desse intervalo do capítulo 24 ao 25, ele apresenta algumas histórias. A história de um dono de uma casa e o ladrão. Ele fala sobre a história de 2 servos. Ele também fala uma história muito famosa chamada a parábola das 10 virgens. Ele também fala sobre a parábola dos talentos. E depois ele termina com a parábola que fala sobre as ovelhas e os bodes. Lembra que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nas repetições? Todas essas histórias, elas têm uma coisa em comum. Elas estão falando sobre vigilância, estar atentos, estar prontos, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é nesse espírito, mais ou menos, que a gente vai refletir nessa manhã. Todos nós aqui, essa manhã, devemos estar atentos, porque a vinda do Senhor é real e ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E quando o Senhor vir, nós não apenas estaremos diante dele, como teremos que prestar conta para ele de tudo que fizemos enquanto ele não voltava. Então é muito, como é que eu posso dizer, urgente essa palavra. Fechou? O texto apresenta uma palavrinha chamada talento, que aqui no português a gente tem uma visão diferente do contexto romano e grego, né? Por exemplo, geralmente a palavra talento a gente liga com uma pessoa que tem algum tipo de habilidade, né? Por exemplo, o cara desde novinho ele tem facilidade para aprender a tocar violão. As pessoas falam, nossa, ele tem um talento natural. Não, não é desse tipo de talento que o texto está falando. Talento aqui era monetário, era um tipo de moeda. Essa moeda talento, no grego, podia ser traduzida como ático também. Então, talento aqui no texto não é uma habilidade. Veja como ele anda bem de moto. Olha, com 5 anos ele já pega sua motoquinha e dá grau. Não é sobre isso. A gente está falando sobre talento como moeda, como recurso financeiro. Ficou claro? O talento grego pesava cerca de 26 quilos de ouro, para você ter uma ideia. Já o talento romano pesava aproximadamente 32 quilos. Então, a gente está falando de uma quantidade generosa de dinheiro. Ou seja, esse senhor que tinha muitos bens, deu uma quantidade generosa de dinheiro para que os seus servos cuidassem, seus funcionários, enquanto ele saía. Tá claro até aqui? Só para vocês terem ideia. Sabe aquela palavra denário que a Bíblia fala? Denário, que tem a ver com moeda. O denário era o pagamento por um dia de trabalho, correto? Então hoje a gente chama de diária. Um denário, um dia de trabalho. Um talento representava, sabe quantos denários? 6.000 denários. Ou seja, 20 anos de trabalho. Ou seja, era uma quantidade muito grande de dinheiro que esse senhor saiu e colocou na mão desses homens para administrar. Então, esse texto está falando de muita grana. Tá claro até aqui? Há várias interpretações sobre o que vem a ser os talentos na história da igreja. E muita gente boa teve interpretações completamente diferentes do assunto. Por exemplo, para João Calvino, esses talentos eram dons, coisas que Deus dava para cada pessoa para que elas usassem para ele. Por um cara chamado Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, ele falava que esse talento era, na verdade, a capacidade que cada indivíduo tinha de administrar aquilo que Deus estava dando para ele. Para Michael Green, talento tem a ver com capacidades... com habilidades naturais. Lembra que eu disse? E para J.C. Riley, talentos representam privilégios espirituais, oportunidades que Deus dá para cada crente florescer, multiplicar. O John Owen, um puritano, ele enfatiza que esses talentos são meios de graças que Deus nos dá para glorificar a Ele. Nessa manhã, eu queria desafiar vocês a gente não tentar ficar conjecturando o que viria a ser esses talentos, mas interpretar eles a partir do que o próprio texto diz. O que o texto nos apresenta? Talentos como algo que o Senhor confia para que a gente administre até que Ele volte e multiplique esses talentos. Então, ou seja, aqui nesse contexto eram riquezas, coisas que um senhor chamou os seus servos e falou,
é meu, estou deixando com vocês, cuidem até que eu volte e multipliquem. Faz sentido? Então, Deus nos dá várias coisas para administrar até que Ele volte, né? Por exemplo, a vida, né? Talvez essa seja a maior riqueza que Deus te deu, a sua vida, né? A gente não sabe quanto tempo tem. Já parou para pensar nisso? O tempo na nossa vida, ele segue uma lógica um pouco diferente. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem até o final das nossas vidas? Quem não sabe o tempo que tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem um agora. Então, isso deveria fazer com que a gente vivesse as nossas vidas de forma mais intensa. Vocês já assistiram aquele filme, é um filme antigo, tem aquele Justin Timberlake, que eles têm um relógio, acho que no braço de cada um, eles vão comprando tempo e etc. A nossa vida é praticamente aquilo ali. O nosso tempo, desde quando a gente nasce, ele não é contado de forma normal, ele é contado de trás para frente. A gente está diminuindo o nosso tempo aqui na Terra. Então, o tempo talvez seja a maior riqueza que Deus nos deu para administrar. Faz sentido? Para usar da melhor forma, como quem um dia vai prestar conta para eles. Outra coisa que Deus nos deu, então eu falei sobre a vida e o tempo, né? Ficou claro aqui? Outras coisas que Deus nos dá enquanto a gente está aqui na Terra são recursos materiais. Por exemplo, Deus também nos dá oportunidades. Por exemplo, através dos recursos naturais, materiais, Deus te dá a oportunidade de, com o seu trabalho, ter mais qualidade de vida, abençoar as pessoas que você ama. Através do seu trabalho, Deus te dá oportunidades, muitas vezes, se você for um empregador, por exemplo, de fazer com que outras famílias tenham recursos e tenham mais qualidade de vida, etc. Então, os recursos materiais são coisas que Deus nos dá, não apenas para abençoar as nossas vidas, mas que através deles, mais pessoas sejam abençoadas através de nós. Quando você pega o seu dinheirinho e você compra uma bolsa do seu irmão, uma camiseta do Barcelona do seu irmão, ou você convida o seu irmão aqui da igreja para pintar um quarto teu, o teu recurso está abençoando ele para que aquele recurso dele abençoe outras pessoas. Então, recursos nossos são usados para que eles sejam multiplicados. Capacidades, por exemplo, existem pessoas aqui que têm capacidades diferentes umas das outras. Existem pessoas que são boas de números. Quem é bom de número aqui? Eu não sou. Mas é importante dentro da igreja ter essa pessoa boa de número, que gosta de planilha. Eu acho um saco esse negócio de planilha. Eu faço porque senão a conta não fecha no final do mês. Mas tem gente que gosta desse negócio, tem gente que tem prazer. Então essa pessoa, ela pega, por exemplo, uma área de tesouraria na igreja, ela consegue ajudar a organizar as coisas. Tem a outra pessoa que é a pessoa relacional. Ela agrega, ela chega, ela fala com todo mundo, ela abraça, todo mundo gosta de estar perto dela. Essa pessoa é muito importante, porque ela ocupa essa capacidade. Então são talentos, são habilidades, são riquezas que Deus distribui para serem usadas para eles. Então, por exemplo, posição social. Muitos crentes ignoram isso, mas Deus, às vezes, dá boas posições sociais para alguns filhos deles. Para quê? Para que eles, com esses recursos, o lugar onde eles estão, eles tenham automaticamente, usando isso da forma certa, consigam abençoar ainda mais pessoas. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um cara prospera muito, e ele tem 200 funcionários. Vocês concordam que o trabalho dele consegue abençoar muito mais gente do que um cara que tem 2, 3 funcionários? São 200 famílias que estão sendo alimentadas através dali. Você concorda que esse cara, por ele ter mais funcionários, mais grana, ele pode usar mais aquele recurso dele, por exemplo, para investir na obra de Deus, nas coisas de Deus, do que uma pessoa que tem menos recurso? Não é sobre quantidade aqui. É sobre um coração que usa os recursos da forma certa, mas automaticamente a gente não pode ser ingênuo. Quanto mais recursos, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Faz sentido? Estão comigo até aqui? Então, talentos a gente vai entender como riquezas que Deus distribui aos seus servos enquanto ele não volta. E um dia ele voltará e todos os seus servos terão que prestar contas para eles. Ou seja, o ponto central não são habilidades, não são coisas naturais, se chama mordomia. O que é a mordomia? É uma doutrina cristã que ensina que presta bastante atenção que isso é importante, todos nós aqui, cristãos, se você é crente, se você é regenerado, presta bastante atenção. Se você é crente, se você é um filho de Deus, a Bíblia fala que você é um mordomo, ou seja, você está cuidando de várias coisas que Deus te dá, até que ele volte e você tenha que prestar contas. Todo mundo já assistiu Batman, né? Ele tem um Alfred. Quem é o Alfred? O Alfred é aquele que cuida de tudo do Batman. Então, nós, como mordomos de Deus, prestaremos conta um dia para Ele. Porque tudo que nós temos é dele. Então, um dia a gente vai ter que chegar e falar. Sabe quando alguém te
dá um dinheirinho e fala bem assim, vai ali e compra tal coisa para mim, aí sobra uma grana daquilo que a pessoa te deu? Você não chega no final e fala, ó, eu comprei, tá aqui a nota fiscal, sobrou tanto. Por quê? Porque o dinheiro é de outra pessoa. No final das nossas vidas a gente vai ter que prestar conta mais ou menos dessa forma para Deus. Deus, aqui está meu tempo. Eu gastei ele da melhor forma. Aqui está a mulher que o Senhor me deu, o casamento. Aqui estão os meus funcionários. Ó, Pai, eu administrei certinho. Estou sendo transparente com o Senhor. Está claro até aqui? Então, beleza. Outra coisa que esse texto nos ensina, e que é interessante, é que no versículo 15, ele diz que o Senhor distribuiu as riquezas para 3 tipos de pessoas. Só que o texto usa uma palavra que é forte. O texto diz, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, não tem desculpa. Se você é um filho de Deus, Deus colocou algo na sua mão para você cuidar e fazer enquanto ele não volta. Ah, mas talvez você nunca vai ser um pastor, falar para multidões, talvez você nunca vai ser um grande missionário. Sim, mas isso não significa que Deus não te deu nada. Deus te deu riquezas, Deus te deu coisas específicas que você precisa cuidar, multiplicar, porque um dia você vai prestar contas por ele. A questão é, qual tem sido a sua postura com relação às coisas que Deus te deu? Preste bastante atenção, novamente eu vou repetir, porque é importante repetir para fixar nas nossas cabeças. Todos vocês aqui, se forem filhos de Deus, servos de Deus, Deus colocou algo especial na sua mão, para que você administre até o dia da vinda dele. E no dia que ele voltar, ele vai olhar na tua cara e vai falar, meu filho fulano de tal, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? O texto apresenta para a gente atitudes diferentes. 2 deles aplicaram e tiveram algum tipo de retorno. O outro não, escondeu. Certo? Não é isso que o texto diz? Então, enquanto 2 aplicaram e tiveram retorno, ou seja, eles pegaram aquilo que tinha e multiplicaram aquilo, o outro aqui cavou e escondeu num buraco. Gente, lembra que ele está falando de dinheiro aqui? Então, você viu que ele usa recursos de contabilidade? Aplicar é tipo quando a gente pega o nosso dinheirinho e coloca na bolsa de valores, que o dinheiro ele vai rendendo. Certo? Essa é a figura que ele está dizendo. Ou seja, Deus distribuiu riquezas nas mãos de algumas pessoas, algumas delas colocaram dentro de um fundo, que seja a vida, a forma com que elas realizaram, que aquilo foi multiplicando, e o outro simplesmente cavou um buraco e escondeu. Isso era muito comum dentro desse contexto, tá? Se vocês estudarem um pouquinho sobre a vida de Pablo Escobar, era muito comum antigamente as pessoas esconderem dinheiro. Lembra que o Pablo Escobar, para ele não ser pego pelo FBI, né? FBI fica bonito de falar, ele escondia o dinheiro. Tem gente que diz que até hoje a galera cavuca lá e acha dinheiro, dólar daquele cara escondido. Então, era muito comum dentro dessa linguagem um cara esconder. Ficou claro até aqui? Beleza? Só que a Bíblia, de forma muito pontual, ela dá 2 nomes para atitudes desses 2 grupos de pessoas. Um ele chama de servos bons e outro ele chama de servos maus. Ou seja, meus irmãos, ser negligente com aquilo que Deus nos deu, e lembra, ele deu algo para cada um dos seus servos administrar, nos coloca em um grupo que não é muito bom de estar. Quem que gosta de ser chamado de mau? Ninguém acha isso legal, né? Principalmente, por exemplo, por alguém que você ama. Imagina, você tem uma esposa, você se esforça pra caramba pra ser um bom marido. Aí ela olha na tua cara e fala, pra mim você é um esposo mau, ruim. Como é que você se sentiria? É algo ruim de se ouvir de alguém. Imagina ouvir isso de Deus. Ouvir isso do seu Senhor. Esse texto está deixando claro que existem 2 grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que é cuidadosa, que zela, que administra com fidelidade até a volta do Senhor, e existe gente má, gente ruim. A maioria de vocês aqui são empreendedores, não trabalham para os outros. Tem alguns que trabalham. Como você se sentiria se você falasse, olha, eu estou me organizando há meses e eu vou ter uma viagem de 1 semana com a minha esposa. Durante essa 1 semana, eu não vou estar. Então eu olhei a conduta dos meus funcionários durante alguns meses. E eu percebi que você, fulano de tal, tem algumas habilidades interessantes. Então, no tempo que eu não estiver aqui, sabe o que você vai fazer? Você vai receber mais. Mas eu preciso que você seja os meus olhos aqui. Eu preciso que você cuide dessa empresa como se fosse a sua. Porque você sabe o tanto de tempo, suor que eu gastei para que ela funcionasse. Estão entendendo a linha de raciocínio? De repente você viaja
E aí quando você viaja, você olha a câmera no primeiro dia, o cara chegou primeiro que todo mundo. Ele arrumou as coisas ali, ele funcionou. Aí você fala, poxa, fiz uma boa escolha, vou poder ficar tranquilo tomando a minha água de coco na praia. Porém, com 2, 3 dias, você liga a câmera, são 1 hora depois, 1 hora e meia depois, o cara não veio. E aí, tu começa a ficar desesperado, será que o cara passou mal? Ele não é um cara assim, deve ter furado o pneu, deve ter acontecido alguma coisa, você ligou pra ele, ele não atende. Aí de repente ele falou, não, cara, é porque é o seguinte, ontem eu saí com os brothers, né, pra gente, sei lá, jogar bola. Aí depois a gente ficou trocando ideia, quando eu vi tava muito tarde, cheguei em casa e, tipo, não consegui ir. Foi mal. Aí passam uns dias, tipo, pô, cara, isso não acontece. Ele falta de novo. Esse, o que aconteceu? Não, cara, é que, tipo assim, eu tava com a minha esposa, a gente precisava tirar um tempo pra gente. Eu tava trabalhando muito, a gente foi maratonar uma série. Aí, tipo, eu madruguei. Eu sei que eu atrasei 45 minutos, chefe, mas, tipo assim, tenta entender. Ou seja, esse seria um funcionário bom ou mau? O que vocês acham? Mal, né? Por quê? Porque ele está sendo negligente com algo que foi dado para que ele administrasse de forma fiel. É mais ou menos assim que esse texto está chamando a gente para reflexão. Como é que você tem administrado as coisas que Deus tem te dado para cuidar? Ficou claro até aqui? Lembra que eu disse que todas essas parábolas que ficam no capítulo 24 e 25, elas falam sobre espera? Elas também falam sobre negligência. A parábola das virgens, elas foram imprudentes. Elas não arrumaram umas coisas, o azeite. Aí quando o noivo veio, algumas, por causa da sua negligência, essa tarefa é fácil demais, ficaram à mercê. Então, esse texto está falando para a gente que Deus deposita riquezas na mão de cada um de nós. Mas tem gente que leva isso a sério. Tem gente que pega isso com deleite, com diligência e faz com que aquilo cresça, se multiplique. Mas tem gente que meio que não liga, sabe? Tipo, vou continuar vivendo a minha vida aqui. Eu nem sei quando ele vai voltar mesmo. Quando tiver, eu meio que resolvo. É mais ou menos assim que esse texto está falando. Algumas pessoas têm usado a ausência de não saber quando Deus vai voltar como uma oportunidade para se preparar espiritualmente. Outra coisa que esse texto deixa claro é que ele fala que o Senhor saiu e demorou para voltar. Gente, enquanto o Senhor não volta, ele chamou seus discípulos para ir e pregar o evangelho a todo mundo. Ou seja, a espera da volta de Deus não é desculpa para a gente ficar de boa. Pelo contrário, é uma oportunidade que nós temos de fazer com que o amor dele avance mais. Algumas pessoas têm pego esse tempo, essa espera, para crescer espiritualmente, para ler mais a Bíblia, para orar mais, para se envolver com a obra de Deus. Outros não, estão vivendo tipo assim, beleza, ele deixou um dinheiro para mim, não sei quando ele volta, então tipo assim, estou de boa. E não é assim. Esse texto ele está chamando a gente para um caráter de um chamado para as nossas vidas ativo, não uma vida passiva. Gente, nem um crente, nem um filho de Deus é chamado para ser um esquenta-banco. Todo domingo vir sentar o popozinho numa cadeira e ficar 30 minutos até ela ficar quentinha, depois ir embora e viver a sua vida como se Deus não existisse. Se ir para a igreja para você é um programa que você gasta 2 horas da sua semana durante um dia, é a mesma coisa que um hobby. É a mesma coisa que quem vai 2 horas na semana jogar beach tênis, quem gosta de jogar uma bola, quem gosta de fazer um jiu-jitsu. Entendeu? É um hobby, é tipo 1 horinha que eu tenho ali, depois, que macacos me mordam, esqueci que Deus existe. É mais ou menos assim que essas pessoas estão agindo. Só que o problema é que esse texto diz, quem age assim é um servo mau. E a grande questão é, que tipo de servo o Bruno tem sido? Que tipo de servo você tem sido? O que você tem feito com as coisas que Deus te deu na mão para você cuidar? O problema, irmãos, é que a gente vive como se a gente não acreditasse na volta de Jesus. A gente vive como se esse negócio de Jesus fosse só discurso religioso. Tipo, não é tão sério assim, sabe? Tipo, eu tô de boa. As pessoas falam assim, não, eu não vou gastar a minha juventude na igreja, eu vou viver, eu vou farrear, vou curtir tudo que eu posso. Aí quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou para a igreja e eu vou adorar o Senhor. Tipo assim, é assim que as pessoas agem. E a gente acha forte esse tipo de declaração, mas é assim que a gente vive. A gente diz que é crente, a gente entende que Deus tem depositado coisas nas nossas vidas, mas a gente continua pecando da mesma forma, a gente continua adiando as nossas reconciliações, a gente continua tratando santidade, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, como uma coisa meio que opcional nas nossas vidas. A gente ora quando dá, né? Acordei atrasado pro trabalho, não vai dar para orar.
Entendeu? Hoje o dia foi bem cansativo no trabalho, tipo assim, não vou conseguir ler minha Bíblia. Tipo assim, Deus, você entende, né? Eu tô cansado, licença 2 casinhas. Sabe, tipo, quando a gente é assim. A gente age como, tipo, Deus não existisse, como se as coisas dele não fossem reais, como se ele não fosse voltar. Tipo assim, ele veio, me salvou, me deu um cartão ilimitado, aí gasta, né? Tô de boa. Mas o texto está falando que vai ter um dia que você vai ter que prestar conta da fatura. Você vai ter que falar... Imagina se a gente fosse prestar conta da fatura das nossas vidas, se ali tivesse tudo aquilo que a gente gasta tempo, que desculpa a gente ia dar para Deus? Você ia falar, ai Jesus, eu não tinha tempo, trabalhava demais. Aí ele vai falar, peraí. Ele ia pegar um timer no telão celestial e ia mostrar a quantidade de horas que você gastou no Instagram, no TikTok. Que desculpa você ia ter? O John Piper falou que essas redes sociais elas foram criadas para que no último dia ninguém mais tenha desculpa de falar, não tive tempo, Deus. Mas não tem desculpa. Eu estava cansado demais. Por isso não conseguia ler a Bíblia, eu estava cansado demais, por isso eu não consegui ir para a igreja. Tu estava cansado demais, então em vez de você ir para casa descansar, você ia fazer outras coisas. Então, a gente não tem desculpa, irmãos. Quando eu deixo de ler a Bíblia, irmãos, não é porque eu estou cansado demais, é porque eu estou sendo mal, eu estou sendo um servo ruim. Eu não estou levando a sério as riquezas que Deus tem colocado na minha mão. E isso é para todos nós, irmãos. Porque quantas vezes eu deixo de lado? A gente fez um compromisso de ler a Bíblia juntos, né? Todo mundo que está tentando seguir o cronograma, cara, tipo, a gente vacila um dia, cara, tem que correr. Imagina se a gente não tivesse o cronograma, a gente ia ficar dando migué. Esqueci. Eu estou meio cansado. Então, é disso que esse texto está falando. É de administrar as coisas de forma fiel. Você crê que Jesus vai voltar? Responde amém se você acreditar. Entendi. Se ele voltasse agora, ele ia te encontrar como? Se ele chegasse agora, abriu o olho, Jesus entrou aqui na sala, de branco. Senta aí, Bruno. Aí ele... E aí, como é que foi? O que você ia falar para ele? Se ele voltasse agora, agora, nesse momento, e ele falasse, Eric, mostra para mim o que você fez com o que eu te dei. Raquel, Bruno. E aí, cadê? Pega aí, agora, vamos lá, vamos para sua conta. O UFC tem uma parada muito interessante, o Magrão também gosta, ele vai saber disso. O UFC, ele fez um esquema meio que para barrar o doping de uma forma em que não tivesse desculpa. O doping é aquele lance do cara tá tomando substâncias que ele não pode, e aí no UFC é proibido. Então ela tem uma lista de substâncias que não podem. E aí o que acontece? Algumas lutas, os caras meio que sabem quando é o doping, então eles têm tempo de tomar e quando estiver chegando perto eles não vão tomando alguma coisa ali para fazer o teste e não ter nada. O UFC ele fez uma regra que tipo assim, se o cara do doping chegar na tua casa, pode ser a hora que for, se ele te achar na rua, pode ser a hora que for, você é obrigado a fazer naquela hora. Então, tipo assim, eu e o Magrão vamos lutar, aí a gente tá ali no camelô trocando ideia, de repente passa o cara do doping e fala, vem cá, Bruno. Não tem. Eu sou obrigado, naquele momento, a fazer. A gente não sabe o dia da prestação de contas, galera. E sabe o que aconteceu? Isso fez com que, no UFC, a taxa de gente que cai no doping seja cada vez menor, porque os caras ficam meio que com medo. Qualquer hora o cara pode chegar aqui. É mais ou menos isso que esse texto está falando. Só que essa demora, a gente não saber quando... Sabe o que deveria representar nas nossas vidas? Duas coisas. Misericórdia... Tá bom? E deveria representar na nossa vida misericórdia por quê, irmãos? Porque ela nos chama a fidelidade. Ou seja, Deus está falando assim, Edu, você não sabe quando eu vou voltar. Cristian, você não sabe. E isso significa que eu estou sendo misericordioso com você. Eu estou te dizendo, tipo, fica vigilante o tempo inteiro. Cuida o tempo inteiro. Isso deveria representar sobre as nossas vidas também juízo. É misericórdia, eu tô te dando tempo, tipo assim, anda na linha, conserta, tipo, entende? Misericórdia, tô te dando tempo, arruma. Eu sei que você já ouviu isso 10 vezes, mas eu tô te dando mais uma chance, se arrepende. E juízo também, porque vai ter uma hora que você vai ter que prestar contas. O Paul Washer fala que Jesus tem duas mãos. Uma mão é como se ele segurasse a ira de Deus, do juízo, porque um dia, Deus, como justo juiz, ele vai separar o joio do trigo. Ele vai pegar as obras e vai condenar e vai salvar. E por ser um justo juiz, ele tem que condenar. Faz sentido? Se alguém entrar na tua casa, rouba você, faz um monte de coisa errada, abusa
das pessoas que você ama. Aí, de repente, você vai no julgamento e o juiz fala, olha, eu deveria te condenar tantos anos, mas como eu sou bonzinho, eu vou te separar. Esse juiz é bom ou é mau? É mau, porque por ele ser justo, ele tem que cumprir a lei. Então, com a mão, Jesus fala, tipo, dá mais tempo, pai. O Porsche fala. E com a outra ele fala, se arrepende. Vai ter uma hora que essa mão vai baixar. Ou seja, é disso que esse texto está falando. Vai ter um dia que a gente vai estar diante do justo juiz. E aí ele vai separar o joio do trigo. Ele vai falar, o que você fez? Isso é para todo mundo, irmão. É para todo mundo. Então, para a gente esclarecer isso, a gente precisa se aplicar, nos poucos tempos que a gente tem de vida aqui, o uso de tudo aquilo que Deus nos dá da melhor forma. Irmãos, muitos de vocês não têm condição de entender a graça que Deus tem derramado sobre a vida de vocês em participar de uma comunidade de fé que está sendo construída nos pilares bíblicos, que prega o evangelho que não está enganando vocês. Talvez só quem aqui já passou por igrejas onde tinham pastores canalhas, corruptos, sabe o quanto é bom ter um lugar onde a palavra de Deus é levada a sério. Ou seja, vocês não são desculpa, vocês não têm mais desculpa. Vocês estão ouvindo o evangelho de forma real. Vocês estão ouvindo que para ser crente não é uma parada que eu faço uma vez na semana, vou no culto, posto, tipo, tá pago. Não, tá pago é na academia. Na igreja eu posto, dia de agradecer. Não é sobre isso. O evangelho não é um negócio que você faz, lembrei que Jesus existe. É uma vida toda diante de Deus. Corandel, lembra? Estar diante da face de Deus. Você já viu? Isso acontece no camelô, tá? Às vezes eu vou lá ver a galera, e aí já aconteceu várias vezes, tipo, um funcionário, por exemplo, do meu irmão, ele tem que pegar uma camiseta na outra loja. Meu irmão tem 3 lojas, então ele vai lá no corredor X, por exemplo. E ele tá pegando a camisa. Aí ele chega lá, ele encontra o brother dele, aí ele começa a conversar. Que pipipi, popopó, e tá ali conversando com as camisetas no sovaco. Tipo, o cliente esperando. De repente, demora um pouquinho, o Alisson chega. Quando o Alisson, tipo, o patrão chega, pode ser outra pessoa, o cara que tava com a camiseta conversando pipipi, popopó, ele já começa a arrumar as outras camisas, limpar, tipo assim, fingir que tava trabalhando. Não é assim? Essa perspectiva de viver corandel é a ideia de que eu estou vivendo diante da face de Deus. Na real, se você vivesse diante da face de Deus em todos os momentos da sua vida, você acha que você ia dar migué? Tipo assim, a convicção que Deus está aqui, ó, do meu lado. Ele está aqui quando eu estou negociando com um cliente. Ele está aqui quando eu estou administrando meu tempo. É isso, irmãos. A gente vive mais ou menos dando migué, com a camiseta no sovaco aqui, deixando o trabalho de lado, vivendo a nossa vida aqui. Só um tempinho para conversar, eu trabalho demais, né? Aí quando, tipo assim, Deus chega, a gente meio que quer dar um migué. Gente, Deus não é trouxa, não. Deus não é tolo, não. Ele sabe. Ele vê todas as coisas. Então, o chamado para nós nessa vida é administre a sua vida, porque Deus está vendo tudo que você faz. E a Bíblia diz que Ele não só está vendo, mas que tudo que você faz tem que ser para a glória dEle. Ou seja, vive de forma digna, se envolva com as coisas de Deus, gaste seu tempo para buscar Deus, cara. Lê sua Bíblia, ora, escuta boas pregações, peça para as pessoas que estão do seu lado orar com você. Faz da sua casa uma casa onde Deus é o centro das coisas. Faz do seu negócio um lugar onde o Senhor é rei e é dono daquele negócio, porque um dia você vai ter que prestar conta. Os clientes se enganam. Ele fala assim, minha empresa é do Senhor. Aí ele bota um adesivo de Jesus e bota música gospel. Mas só nega imposto até as tampas, faz um monte de coisa que Deus diz que é errado. Nesse tipo de maquiagemzinha, tipo assim, estou fazendo para Jesus, mas só até a página 4, entende? É fazer um negócio de verdade para Jesus. Porque um dia todos nós vamos ter que prestar contas. E sabe qual que é a boa e a péssima notícia? É que você não vai prestar conta para mim. Se fosse para mim, meu irmão, aí você estava até de boa, porque eu sou um comedor de arroz e feijão igual você, um pecador igual você. Mas se Deus é real, isso tudo que ele está falando, o Senhor vai voltar. E quando ele voltar, ele vai separar os servos bons e os servos maus. A grande questão é, e aí? Para finalizar, esse texto está chamando a gente para uma vida de fé ativa. Se envolva com as coisas de Deus. Seja um crente de verdade. Gente, quando eu era novo, eu ia na igreja. Eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, assim, preste bastante atenção aqui. Eu escutava as pessoas falar de Deus, eu escutava as pessoas pregar sobre Jesus, e eu via 2 grupos de pessoas na igreja. Aqueles que falavam de Jesus e viviam uma vida totalmente contrária, e aqueles caras que levavam a sério. O Wanda, alguns poucos caras que tinham na igreja. Falaram, esse cara aí eu acho que é crente mesmo. E aí sabe o que aconteceu? Um dia eu lembro que eu fiz uma oração bem real. Eu falei, Jesus, na boa, eu sou novo. Eu tenho uma vida inteira pela frente.
Seguir o Senhor significa que eu não vou poder fazer as mesmas coisas que meus amigos fazem. Eu vou ter que deixar algumas coisas que é normal. Eu falei, Jesus, sério mesmo, se for para te seguir, então já que eu vou ter que deixar as coisas, que seja de verdade, me ajuda. Eu não quero brincar, eu não quero perder meu tempo. Me ajuda, Jesus, para eu ser crente de verdade. É disso que esse texto está falando, irmão. Deus está chamando a gente para ser crente de verdade, para cuidar das coisas dele, como quem tem consciência de que ele vai voltar e que nós não queremos nos apresentar como reprovados. A gente quer um dia, presta bastante atenção, que essa é a beleza desse texto. A gente quer um dia chegar diante de Deus e ele falar, como foi? Aí você com muito orgulho, não um orgulho ruim, mas um orgulho de tipo, poxa, olha aqui, pai, eu me esforcei. Eu fui o melhor que eu podia. Eu sei que eu era falho, pecador, mas eu me esforcei, Jesus, para ser o marido mais parecido que eu podia com o Senhor. Tá vendo a igreja, Jesus? Eu fui fiel, eu chegava mais cedo, eu ajudava nas coisas. A Bíblia, eu aprendi que se era para andar 1 milha, eu andava 2, eu ajudava. Quando alguém precisava, Jesus, de oração, eu ia lá falar com aquela pessoa. Eu não deixava as coisas do mundo, eu não deixava preguiça, eu não deixava nada tomar o teu lugar, Jesus. É disso que esse texto está falando. É disso que esse texto está falando. Então, no juízo final, no último dia, a sua fidelidade vai ser recompensada e a tua negligência vai ser cobrada. É assim que a gente vai terminar. Lembra que a gente não sabe o dia? Não saber o dia não significa que nós não sabemos o final da história. E às vezes a gente confunde, né? Por não saber o dia, a gente age como se não tivesse um fim da história. Mas tem. Jesus vai voltar. Ele vai cobrar. Como é que foi? Você vai ter que prestar contas. E aí, meus irmãos, aí a gente precisa ser diferente. As virgens insensatas falharam porque pensaram que sua tarefa era muito fácil. Deixa para depois, é só o azeite. Esse servo mau, ele falhou porque a atividade era muito difícil. E sabe o que acontece no dia do juízo final? Essa é a última parte, presta bastante atenção. Quando Deus vai cobrar, prestar contas da gente, em vez da gente se arrepender, sabe o que muitas pessoas fazem? Inventam desculpas. Você viu o que esse servo fala? Eu sabia que o Senhor era um homem severo. Colhia onde não plantava, juntava onde nunca semeou. Por isso eu tive medo e escondi. Lembra de Adão e Eva? Não, não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente. É assim. Na hora da prestação de contas, Deus aparece no jardim, a gente ainda inventa desculpa. Que eu estava muito cansado. Veja bem, macacos me mordam, não deu certo. Não há desculpa nenhuma que vai colar no último dia. Você pode ter a melhor desculpa do mundo, mas não justifica ser um servo negligente. Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? Para todo mundo. Eu estou falando para mim aqui. Esse servo, o que ele fala do Senhor, não é sobre o Senhor, é sobre ele, sobre a sua imprudência. No último dia, você vai falar o quê? Presta bastante atenção que a gente está finalizando mesmo. Que desculpa você daria para Deus? Que colaria? Assim, você pode até se enganar, você pode até enganar a igreja, seus amigos, mas o que você vai falar para Deus? Se a Bíblia é real, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Como? Então isso deveria gerar temor no nosso coração. Deveria gerar. E deveria gerar uma fidelidade muito grande. E é sobre essa fidelidade que eu queria realmente concluir. Só o fato do Senhor nos chamar, irmãos, e depositar coisas nas nossas mãos, para que a gente cuide e entregue um dia para Ele, simboliza um amor incondicional sobre as nossas vidas. E é essa expectativa do amor que deveria fazer com que a gente cuidasse, sabe? Deveria fazer com que a gente administrasse. Eu sempre vejo empreendedores falarem isso, né? Que, eu trabalhava pra caramba, mas depois que eu tive filho, eu passei a ter o dobro de vontade de trabalhar. Porque eu não trabalhava mais pra mim, eu trabalhava pelo futuro do meu filho. E tipo assim, quando a gente entende a nossa vida dentro dessa perspectiva, a gente entende que eu não vivo mais pra mim, eu vivo por Cristo. Eu não trabalho mais pra mim, eu trabalho pra Cristo. Eu não amo mais pra mim, eu amo pra Cristo. E é essa perspectiva de Cristo que pavimenta melhor em todas as áreas da minha vida. Viva como se você fosse prestar contas para Deus de tudo que Ele tem te depositado. Seu casamento, sua saúde. Isso é um chamado para a gente cuidar de tudo nas nossas vidas, porque a gente vai prestar contas.
sua saúde, sua intelectualidade, tudo. E o fim é trágico, né? Ele lança aquele servo inútil fora. Ai, mas esse senhor é muito mau. Se fosse seu funcionário que estava gastando sua grana, você ia voltar e falar, não, não. É o seguinte, gostei tanto do jeito que você agiu, que eu vou te dar 50% da empresa. Tu faria isso? Aquele exemplo que eu dei do servo? Tu faria isso? Por quê? Porque ele estava sendo um servo ruim, né? Estava sendo um mau funcionário. Faz sentido? Se a gente que é mau, se a gente que é pecador, sabe ter uma balança de justiça do que é certo e errado, imagina Deus que é justo 100% e vê tudo. Então não vai adiantar, não vai ter desculpa. Que a gente se encontre como esse servo bom, que cuidou, que apresentou, que multiplicou. E essa talvez seja a maior alegria da sua vida. No último dia, eu sonho com algumas coisas, sabe? Eu tenho muita vontade. Uma coisa que eu mais sonho, assim, sério mesmo, tá nos meus top 5 de sonho, assim, é um dia eu poder chegar no céu e Deus falar, e aí, como é que foi? Eu poder falar, pai, eu me esforcei, hein? Tá vendo fulano ali, ó? Tá vendo ciclano ali? Eu sei que pelo menos um pouquinho, sabe? Eu ajudei esses caras a estar aqui. Tá vendo minha esposa ali? Tá vendo meus filhos, pai? Eu sei que eles estão aqui no céu porque eu me esforcei um pouquinho para cuidar. Para ser o melhor que o Senhor podia na minha vida. E assim vai ser com todo mundo. Só que nem todo mundo vai ter isso, porque não é um sonho, não é uma meta de vida. Então vivam corandel, vivam diante da face de Deus. Não tem desculpas, irmão. Não tem. Todo mundo vai prestar conta, amém?